Pegue sua Bíblia e abra lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 7. Abra aí, 1 aos Coríntios 7. É o texto que a gente vai meditar hoje. E hoje a gente vai aprender, irmãos. Hoje nós vamos aprender como vencer algumas coisas pontuais na nossa vida diária, familiar, cristã. Como a gente vencer com o poder da oração, do jejum, da santificação. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7. Abra aí, por favor. 1 Coríntios 7. Acharam? Quem achou, diga amém. Os versículos são 12, 13, aí depois a gente lê o 14. A gente vai lendo e explicando. Diz assim, mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Pronto, para por aí. Olha para cá. Irmãos, isso aqui é uma questão muito complicada de algo que estava acontecendo lá na igreja dos Coríntios. Um problema sério que Paulo estava tendo que resolver. Preste atenção para você entender, porque eu vou ser breve hoje na mensagem. Vou ser breve, mas vou ser bem objetivo. Espero que Deus seja bem cirúrgico aqui. Qual era o problema que estava acontecendo na igreja dos Coríntios? Muita gente se convertendo. Muitas pessoas. E havia irmãos casados que se convertiam, mas o cônjuge não se convertia. A esposa se convertia e o marido, ou o marido se convertia e a esposa nem tchum, como diz por aí. Aí o que acontece? Esses irmãos que se convertiam, era tanto fervor em querer servir a Deus, que estava acontecendo um problema. Qual era o problema? Esses irmãos convertidos, que o cônjuge não se convertiam, queria divorciar, queria separar. Quer saber? Minha esposa não vem para a igreja, a gente se separa. Quer saber? Meu marido não vem para a igreja, não quer saber de se converter, então a gente se separa. Esse problema estava acontecendo na igreja de Coríntios. Agora para imaginar quantos divórcios iriam ter naquela época. Tenta imaginar isso. Tanto de casais se separando, porque o marido vinha para a igreja, se convertia a Jesus, a esposa não queria. Tem algum celular aí chamando? Não, né? O marido convertia, a esposa não. Outros casos, a esposa convertia, o marido não. Aí essa história chegou em Paulo. Paulo ficou sabendo disso. E aí ele pensou, rapaz, vai ter divórcio e até dizer chega. Pelo amor de Deus. Aí Paulo foi e escreveu. Irmãos, deixa eu esclarecer aqui uma coisa para vocês. Paulo, e tão atualizado que serve para a gente hoje. Se algum irmão tem uma esposa descrente, e ela consente em habitar com ele, Paulo diz, irmão, não deixe sua esposa. E se alguma irmã que se converteu tem marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Permaneça casado com o seu marido, mesmo ele sendo incrédulo. Mas Paulo, ele não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus. Permaneça casado. Se ele consente, se ele quer continuar casado, mesmo com as divergências religiosas de fé, permaneça com ele. Ou permaneça com ela, mesmo com as divergências de fé. A não ser que o descrente queira se apartar, que se aparte. Mas lá na frente Paulo fala sobre isso. Irmãos, isso é um assunto tão atual,
tão atual que tem tudo a ver com a nossa realidade hoje. Porque acontece, às vezes, a irmã se converte, ou o irmão se converte, e o marido, a esposa, não. E aí dá um problema isso, porque o marido não apoia, ou a esposa não apoia. Ó, se você, às vezes o marido é o seguinte: se você for lá para aquela igreja, tu escolhe a igreja ou tu escolhe a mim. Você não está escolhendo a igreja, você está escolhendo Jesus. Ou então a esposa diz para o marido: tu vai procurar mulher lá na igreja. Ou o marido diz para a mulher: tu vai procurar macho lá na igreja. Acontece muito disso. Uma falta de apoio por parte da pessoa não convertida. Então Paulo diz: irmãos, não se divorcie. Se o descrente quer permanecer casado, continue. Aí Paulo traz uma explicação, irmãos, que a gente só obtém isso com discernimento espiritual. E aí Paulo traz uma explicação para a igreja a respeito desse assunto. Olha a explicação que Paulo dá. E aí Paulo, quando ele traz essa explicação, Paulo potencializa a oração de cada marido, de cada esposa e dos pais por sua família. Paulo potencializa da seguinte forma. Olha por que Paulo diz que deve permanecer casado. Versículo 14. Olha aí, ó. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, ou seja, em outra situação, os vossos filhos seriam imundos. Mas agora são o quê? Então vamos entender isso aqui. Eu quero que isso aqui seja uma resposta e clareie muito a tua mente, porque tem gente que lê isso e não entende. Tem gente que lê isso e pensa assim: quer dizer que a mulher é salva, o marido pode ser incrédulo, se ele morrer ele vai para o céu. Porque a mulher santa santifica o marido. Não é isso. Deixa eu explicar para você, preste atenção. Paulo está dizendo assim: irmãos, ó, não se separe, porque você, mulher que é crente, você santifica teu marido que não é. Você, marido que é crente, santifica tua esposa que não é. Em outra situação, até os filhos de vocês seriam imundos. Mas agora eles são santos para Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Que a mulher crente, se o marido dela morrer, ele vai para o céu porque ela santifica ele e vice-versa? Não. Paulo está dizendo assim, ó: a sua vida espiritual em Deus, ela exerce influência sobre a vida daquele que não é crente. A tua vida, mulher, que é cristã, exerce influência espiritual sobre o teu marido que não é. E tu, marido, que é crente, tua vida espiritual exerce influência sobre a vida da tua esposa, que não é. Aí Paulo explica: e até os filhos de vocês, que em outra situação seriam imundos, agora eles são santificados por causa da tua vida, mulher que é crente, da tua vida, homem que é crente, ou de ambos. Então Paulo está dizendo que a vida espiritual do santo, do crente, influencia espiritualmente a vida daquele que não é. Como assim, pastor? Vamos clarear mais ainda. Até aqui você entendeu? Sim ou não? Vamos clarear mais ainda para você entender. Vamos dar um exemplo de Ló e Abraão, tio e sobrinho. Irmãos, Ló estava sendo muito abençoado. Você acha que era porque Ló tinha intimidade com Deus, tinha comunhão com Deus, era um homem sério? Não. Por quê? Por causa de Abraão. A vida de Abraão exercia uma influência espiritual sobre a vida de Ló. Quer ver? Quando Ló se separou de Abraão, irmãos, tudo deu errado. Primeira coisa que deu errado, o Abraão fala para Ló: a gente tem que se separar porque os nossos pastores estão brigando, pastores de ovelhas, etc e tal. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Ok, ótimo. Irmãos, Ló, sem direção, na carne, como sempre foi, ele olha para os dois lados, olha para as campinas do Jordão. Vai escutando. Vou para lá, tio. Ótimo. Vou para cá, para onde eu for, Deus me abençoa. Ló foi para as campinas do Jordão, região
de Sodoma e Gomorra, você sabe o restante da coisa, não sabe? Ló perdeu tudo, porque Deus destruiu a região. Todo o patrimônio que ele montou lá foi por água abaixo. Quando Ló está saindo da cidade, sendo levado pelo anjo, a recomendação era: não olha para trás. A esposa olhou para trás. Virou o quê? Uma estátua de sal. Perdeu todo o patrimônio, perdeu a esposa e teve que recomeçar do zero. Mas detalhe, a bênção que estava em Jó era respingada através da vida de Abraão. A vida espiritual de Abraão influenciava as bênçãos na vida de Ló. Olha o que dá na cabeça daquele perturbado do Ló. Ele está com as duas filhas dele. O cara era tão carnal, o Ló, tão sem direção, que sabe o que ele faz? Ele pensa assim: rapaz, eu vou recomeçar. Eu não vou para uma região que já tem população, porque senão eu vou chegar lá e vou ser mais um. Então eu quero ir para uma região que não tem ninguém, para eu começar ali e dizer: isso aqui é tudo meu. E ele faz desse jeito. Só que o cara é tão carnal, sem discernimento, que ele chega lá, não tem nada. Aí vão recomeçar, ele e as duas filhas. Olha o que é que as duas filhas pensam. O nosso pai traz a gente para um lugar que não tem homens para a gente casar. Não tem nada. E agora? Como é que a gente vai realizar o sonho de formar uma família, de ser mãe, de dar continuidade à nossa geração? E as duas filhas conversando isso praticamente todos os dias. E aí quem entra na história? O diabo, para dar uma ideia para elas. E elas pegam a ideia. Aí elas conversam entre elas. Olha a conversa delas. Vamos fazer o seguinte: a gente não pode ficar sem filhos e sem ter uma geração. Vamos embebedar o nosso pai. Quando ele estiver bêbado de marré, tu se deita com ele. Tu tem relação sexual com ele. Hoje. Amanhã a gente enche a cara dele de cachaça de novo. E aí quando ele estiver bêbado de marré, aí eu me deito com ele, tenho relação e a gente vai ter filho. Simples assim. Era de Deus? Incesto. Relação entre pessoas da mesma família. Mas não é que elas fizeram isso? Irmãos, até enquanto Ló estava com Abraão, debaixo da bênção, estava dando certo. A vida, os bens, as propriedades de Ló sendo santificadas, através de Abraão. Mas aí o cara vai tomar um norte sem direção na vida dele. As duas filhas engravidam. Os filhos nascem. O que é que resta para Deus? O que restou para Deus foi amaldiçoar as gerações de Ló. O cara perdeu todo o patrimônio, o cara perdeu a esposa, o cara perdeu a moral, a dignidade, a geração dele foi amaldiçoada. Porque ele não entendeu. Acho que quando Abraão conversou com ele, era para ele ter falado assim: tio, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com os meus pastores, a gente vai gerir melhor essa situação, mas o senhor me perdoa, eu não quero me separar do senhor. Vamos continuar junto na jornada? Eu não quero. Irmãos, isso se aplica perfeitamente nesse caso aqui. O marido santo santifica a esposa, é a influência espiritual que se exerce. Porque você, mulher convertida e homem convertido, você ora pelo seu cônjuge, não ora? A graça, a misericórdia de Deus alcança a vida daquela pessoa por tua causa. Muitas coisas do inferno são evitadas na vida daquela pessoa por tua causa. Assim são os pais para com os filhos também. Por mais que eles sejam da bagaceira, como diz, mas você ora por eles e a graça de Deus, a misericórdia por tua causa alcança a vida deles. Sabe-se lá quantos livramentos Deus deu ou dá? Sabe-se lá quantas misericórdias Deus tem, quantos ataques do diabo Deus já bloqueou por tua causa, porque você ora por eles. É isso que Paulo está dizendo. A vida do cônjuge, a vida dos filhos é santificada pelo marido, a esposa crente, pelo pai, a mãe crente. Então isso é um sinal de que a tua oração pelos teus é potencializada,
porque você está na presença de Deus, tem uma influência grandiosa sobre a vida da tua família. Quando você fala, Deus, meu esposo, Deus, minha esposa, Deus, meus filhos, isso é potencializado, porque você está na presença de Deus. Você entende isso? Ficou claro isso para você? É assim que acontece, irmãos. Isso é potencializado, porque você está orando, você está apresentando a vida daquela pessoa. Eu me lembro de um caso de um irmão, escuta isso aqui bem, preste bem atenção nisso. Um caso de um irmão que ele tinha um filho, irmãos, mas esse filho dele tinha 20 e poucos anos de idade, mas já era alcoólatra e usuário de drogas com 20 e poucos anos de idade. Mas dava um trabalho infernal para esse irmão, que eu acompanhei durante anos. Esse trabalho infernal que esse pai passava com esse filho, de quebrar coisa dentro de casa, de pegar coisa dentro de casa para vender, de querer bater no pai. E quantas vezes o pai chegava em casa, o filho lá sob efeito de drogas e de bebida, ele ia falar com o filho, e quem falava era um demônio manifestado na vida do filho com ele. Ele tinha lá que expulsar aquele demônio, era uma guerra que ele chorava, dizia, pastor, eu não sei mais o que é que eu faço. Mas era um homem de Deus que orava e orava e orava e orava pelo seu filho. A única coisa que ele pedia, Deus, salva ele. Chegou um dia que ele orou da seguinte forma, Deus, quero fazer uma oração definitiva ao Senhor por ele. Ou ele, ou eu. Eu não aguento mais. Eu não quero que ele se perca. Ele é um desviado, foi ele que me ganhou para o Senhor, mas ele se desviou. Mas eu não quero que ele se perca e vá para o inferno. Então, ou o Senhor leva a mim, que eu não aguento mais, ou o Senhor leva a ele. Ele estava num centro de recuperação. Ele estava num centro de recuperação. E ele nessa guerra orando pelo filho. O que é que acontece, irmão? Preste atenção. O que é que acontece? Num domingo desses, ele foi visitar o filho, lá no centro de recuperação. Escute. Ele foi visitar o filho, lá no centro de recuperação. Num dia desses que a oração foi assim, aquela oração de Deus, faz alguma coisa. Isso foi um domingo de manhã. Quando ele chega lá no centro de recuperação, ele entra no quarto. Ninguém tinha entrado lá no quarto, ninguém do centro de recuperação tinha entrado no quarto. Quando ele entra dentro do quarto, bate, o filho não abre a porta, bate, o filho não abre. Quando ele entra dentro do quarto, o filho dele está assim, ó, de joelhos, as duas mãos assim, ó, com a cara no chão, em posição de... Me ajuda, em posição de quê? De oração. Bom, o pai que está lutando por um filho há tanto tempo, vê o filho nessa situação, o que é que ele sente? Baixa só mais um pouquinho, Rogério. O que é que ele sente? Alegria, né não? Tu vê o teu filho orando? Não é não? Pô, o cara está nas drogas, está na bebida, está na prostituição, batendo moto, batendo carro. Vou ver meu filho orando, eu sinto alegria. E ele vai e chama pelo filho. O filho não responde. Aí ele vai e chega mais perto. Ele percebe que o filho não estava balbuciando nem falando nada. Ele pega, Francisco, aí ele bate assim no filho para chamar. Quando ele bate, pum, o filho estava morto. Primeiro sentimento, desespero. Primeiro sentimento, desespero. O filho está morto. Grita para lá, grita para cá, chamando o pessoal do centro de recuperação. O pessoal vem, está morto, morreu, não tem mais jeito. Depois que passa aquele pavor da morte, todo o processo, irmãos, ele vai orar a Deus e Deus conforta o coração dele. Porque Deus confirma no coração dele, Deus confirmou que quando o filho dele estava naquela posição, ele estava orando, sentindo dores porque ele tinha cirrose, não tinha mais cura, com 20 e poucos anos de idade, o fígado comido pelo álcool, cirrose e outros problemas de saúde, com 20 e poucos anos de idade, almoçava cachaça, merendava cachaça, jantava cachaça, tudo era cachaça. Mas o filho dele estava naquela posição, pedindo perdão, orando a Deus, nos últimos momentos de vida, pedindo pela salvação dele, pela misericórdia de Deus. E Deus achou por bem, naquele momento de oração, recolhê-lo. Deus ouviu a oração dele. E aquela posição que o filho dele estava de oração no chão, mão assim, joelho no chão, cara no chão, orando,
era justamente a confirmação que Deus deu para ele. Na hora que ele morreu, ele estava me buscando. Deus sabia que ele não ia mais reagir e ter força para sair das drogas, do álcool. O que é que Deus achou por bem? Recolhê-lo. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ou seja, quando você está na presença de Deus, a tua oração pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos, ela é potencializada. A tua oração pelo teu pai, pela tua mãe, ela é potencializada, porque o marido santo santifica a esposa santa santifica o marido, e de outra sorte, vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Não é que o descrente vá se apoiar nisso. Ah, minha esposa está orando por mim, porque se ele morrer incrédulo, ele vai para o inferno. Mas quando Paulo fala sobre isso, ele está existe uma influência, uma graça, uma misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa, porque tem um santo orando por ela. E enquanto há vida, há esperança. Às vezes a gente está desgastado com aquela pessoa. Às vezes a gente não quer mais orar, não quer mais apresentar aquela vida a Deus. A gente está arrebentado de sentimento, de raiva. Não adianta mais, aquele não tem mais jeito não, pastor. Aquele não presta mais não. Então se você quer fazer a oração que o pai fez pelo filho, Deus ou ele ou eu, faça, você tem direito. Mas se você ainda acreditar nisso aqui, abençoe a vida daquela pessoa. Deus, eu estou aqui, não é fácil não, porque meu coração está quebrado, rasgado, ferido, sangrando. Mas meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por aquela criatura. Aí você fala o nome, fala o motivo, fale para Deus que o teu coração está cheio de coisa ruim em relação a... Pode falar, você acha que Deus vai achar ruim? Acha não, Ele quer a tua sinceridade mesmo. Deus, eu estou com raiva, estou com ódio. Deus, se eu pudesse, eu matava. Pode falar. Mas eu posso falar isso para Deus? Fale! Deus, se eu pudesse, eu arrancava a cabeça dele. Pode falar, Deus quer a tua sinceridade. Mas meu Deus, eu não quero fazer isso porque é minha família, eu amo. É um misto de raiva e amor. Mas eu quero abençoar, eu fico contigo. Deus, eu fico com a tua palavra. E a tua palavra diz que a mulher santa, o marido santo, os pais santos, santificam os seus. Então eu estou aqui, meu Deus, para santificar aquela pessoa em oração. Contra a minha vontade. Mas porque é uma palavra do Senhor, eu estou aqui para santificar aquela pessoa em oração. E solta a oração, irmãos. A Bíblia diz que os anjos levam a nossa oração para Deus em salvas de ouro. Lá é Apocalipse isso. Os anjos levam as nossas orações para Deus em salvas. João viu isso. Os anjos levando as orações dos santos diante de Deus em salvas de ouro. E aí? Está lá. A oração que você fez pelo teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, seja lá quem for. Está lá. Melhor do que tomar uma decisão precipitada. Abençoe-os. Abençoe os teus. É o que Deus quer que você faça. Volte lá, ó. 1 Coríntios 7,14. Diz aí, ó. Se você crê nisso, vamos lá. Porque o marido descrente faz o que com a mulher? Aliás, o que é que acontece nele, né? Porque o marido descrente é o quê? Você crê nisso aqui? Então vamos ler em voz um pouco audível. Só essa primeira parte. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Viu aí? A outra parte, sobre a mulher descrente. Vamos lá. E a mulher descrente é santificada pelo marido. E a outra parte, final. De outra sorte, os vossos filhos seriam o quê? Imundos. Mas agora são santos. Estão vivos? Tua esposa está viva? Tá não? Teu marido está vivo? Você que tem filhos, eles estão vivos? Se algum já morreu, não adianta mais orar não, viu pessoal? Não ore mais, não tem purgatório, não adianta vela para iluminar a alma dela lá no sei lá onde é que estiver, né?
Não adianta. Ore pelos vivos. Enquanto há vida, há esperança. Deus, eu estou aqui orando para que o Senhor venha santificar a tua misericórdia, a tua graça, alcançar a vida daquela pessoa. Em nome de Jesus. Eu estou aqui para isso, porque pela boca do teu servo, Paulo, foi dito isto. E o Senhor deixou registrado, documentado na tua palavra. Então eu tomo posse dessa palavra e quero santificar a vida dos meus em oração. Aí você ora hoje, escuta isso que a gente está encerrando. Você ora hoje com fé. Aí amanhã eles te fazem uma raiva. Fala-me Deus, eu orei ontem, não adiantou de nada. Está lá, irmão, a oração. Vai com paciência, engole seco. Aguenta a pressão. Aí vai e ora de novo. E vai pacientemente. E assim, segue. Até quando, pastor? Ah, é você e Deus. Mas não posso dizer até quando, mas enquanto a vida, a esperança. Está aqui. Não foi o que diz, foi Paulo que diz. E Deus deixou registrado e documentado isso aqui. Para chegar nos nossos dias, e isso aqui é atualizadíssimo. Porque existem pessoas convertidas que não têm o seu cônjuge na mesma fé. Existem pais que não têm os filhos na mesma fé. E a nossa tendência natural é largar, mas não é largar fisicamente, socialmente, é largar espiritualmente. Não vou mais nem orar. Mas é a tua vida que santifica deles. É a tua oração que faz a misericórdia de Deus alcançar a vida deles. Entendeu? Então essa tem que ser a nossa oração. Santificar os nossos. Vamos santificar os nossos? Vamos? Fica de pé em nome de Jesus. Eu não sei por quem você vai orar. Mas irmãos, eu fico imaginando que Paulo não andava na carne. Paulo, escute. Paulo não andava na carne. Preste atenção. Quando esse problema chegou aos ouvidos dele, ele como líder da igreja, ele tinha que tomar uma posição. Não podia deixar como dizia, o Deus dará. Paulo, alguém chegou e falou, está acontecendo um problema sério lá na igreja de Coríntios. Vai acontecer divórcio em massa. Os irmãos que estão se convertendo estão com muito fervor. E não quer continuar casado com um cônjuge descrente. E aí, Paulo? Paulo deve ter colocado a mão na cabeça. Meu Deus do céu. Mais um problema naquela igreja. Que foi uma igreja que Paulo teve que resolver muitos problemas pontuais. De santa ceia, de casamento, de imoralidade sexual e etc. Aí acredito que Paulo fez o que, irmãos? Antes de retornar a carta, Paulo foi orar. E aí, Deus? Como é que a gente resolve isso? O que é que eu vou falar para os irmãos? Porque o povo está querendo separar. O que é que eu vou falar? E aí eu imagino Deus sussurrando, ministrando o coração de Paulo, dizendo: Paulo, fala para eles que a mulher santa santifica o marido santo santifica a esposa. De repente ele recebeu isso da parte do Senhor. De repente Deus pode ter falado isso com ele. Ou de repente não. De repente ele mesmo, por inspiração, por raciocínio lógico, por imaginar, família é uma instituição séria. Então, deixa eu ministrar isso aqui para os irmãos. E Deus apenas confirmou. E está aí. Então, a sua vida diante de Deus potencializa a sua oração pelos seus. Amém? Você entendeu isso aqui? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: a minha vida na presença de Deus potencializa a minha oração pelos meus.
Aleluias. O esposo descrente é santificado pela mulher. A mulher descrente é santificada pelo marido. A graça, a misericórdia, o favor de Deus. De outra sorte, os vossos filhos, que são descrentes, seriam imundos, mas agora são santos. Eu acredito, Paulo não citou, mas acredito que vale perfeitamente a oração dos filhos também pelos seus pais. Você entende isso? Então não sei quem você pode santificar nessa noite, mas na hora da oração, ore e fale: Deus, eu estou aqui santificando aquela pessoa. Aí você fala para Deus o nome, fala quem é. Aí Deus já sabe, mas mandou a gente orar, mesmo Ele sabendo. Ele mandou a gente orar. Amém? Então vamos mandar uma bênção para a nossa família? Vamos? Tem alguém que você precisa orar por ela? Irmãos, tem alguém da tua família que precisa da misericórdia de Deus, e essa misericórdia só vai até ela se você santificar essa pessoa. A misericórdia de Deus só vai até ela se hoje se abençoar. De repente, até um livramento de morte, através da tua oração hoje. Ou de repente não é nem um livramento de morte, de repente é o maior dos livramentos, o livramento do inferno. Às vezes a tua oração não livra da morte, mas livra do inferno, né? Deus, está aqui. Aí nos últimos momentos de vida, sei lá, a pessoa se arrepende, pede perdão, lembra do que você falou. Que as pessoas que já passaram por uma QM, quase morte, dos testemunhos que a gente já viu assim, essas pessoas relataram que no momento assim de um acidente ou de alguma coisa trágica, dizem elas, os cientistas confirmam isso, que passa um filme na cabeça numa velocidade anormal. Da infância, adolescência, da fase adulta e do momento que ela está vivendo. Passa um filme. Passa. Rápido, né? Então, o cérebro processa uma porção de informações da vida dela em segundos. Não dá para explicar isso, mas os que já passaram e a ciência explica isso. Aí de repente, sei lá, passa na cabeça da pessoa uma série de coisas que você falou, ministrações, palavras, etc. E a pessoa toma uma decisão ali. Enfim. Mas o importante é que a nossa vida, ela santifica os nossos. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. De olhos fechados. Não se negue a enviar uma bênção para alguém da tua família. Não se negue. Por favor, não se negue. Eu não sei como é que está o teu coração em relação àquela pessoa. Não se negue de mandar uma bênção para alguém da tua família. De repente você chegou aqui com raiva daquela pessoa. De repente você desejou para ela a morte. De repente o teu coração está magoado com aquela pessoa. Não sei como é que você está agora. De repente você está cansada de orar por aquela pessoa. Mas Deus plantou no teu coração hoje que você precisa mandar uma bênção para ela através da sua oração. Porque o marido santo santifica a esposa descrente. A esposa santa santifica o marido descrente. Os pais santos santificam os seus filhos. E os filhos santos também santificam os seus pais. Meu Deus, e nós estamos orando agora. E a tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode ir muito com os seus efeitos. Hoje dá para entender um pouco mais isso. Dá para entender um pouco mais. Que quando o justo ora, a santificação que está nele, a autoridade que ele tem, a aliança que ele tem contigo, faz fazer valer a misericórdia do Senhor sobre aquele que é sangue do seu sangue. E meu Deus, e nessa noite essa pessoa está citando alguém que segundo o coração dela, em alguns casos, nem merece a oração dela.
Mas o Senhor disse para essa pessoa hoje: ora, e ora, e ora, e abençoa a vida daquela pessoa, porque eu quero lançar sobre ela a minha misericórdia, eu quero lançar sobre ela a minha graça. Então, meu Deus, esse povo está orando agora. Toma conhecimento, Senhor, dessas pessoas que estão recebendo a oração. Eu não sei onde elas estão agora, Pai. Quem sabe elas estão sentadas na mesa de um bar. Quem sabe, meu Deus, ela está indo para uma boca de fumo, comprar droga. Quem sabe, meu Deus, ela está andando com uma arma na cintura. Quem sabe ela está sendo jurada de morte. Quem sabe ela está entrando em um motel para se prostituir. Mas, meu Deus, nós estamos orando agora. Nós estamos, meu Deus, abençoando a vida dessas pessoas. Quem sabe elas estão em casa, ou no hospital, num leito de morte, tomado por uma enfermidade que não tem mais cura, e que está num processo acelerado de avanço. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, ouve a oração desta igreja, ouve a oração deste homem que ora pela sua esposa, ouve a oração dessa mulher que ora pelo seu marido, ouve a oração dos pais que oram pelos seus filhos, ouve a oração dos filhos que oram pelos seus pais, e vai enviando o teu poder em nome de Jesus, vai enviando o teu poder em nome de Jesus, porque aquela pessoa está precisando da tua misericórdia, aquela pessoa está precisando do teu perdão, aquela pessoa está precisando do teu livramento, aquela pessoa está precisando ser solta das correntes do diabo, aquela pessoa está precisando que as escamas dos olhos caiam para que ela o veja, ela está precisando que as escamas dos ouvidos caiam para ela ouvir a tua voz, aquela pessoa está precisando que o coração de pedra seja transformado em um coração de carne. Meu Deus, e nós estamos orando agora, clamando ao Senhor, santificando a vida deles para ti, pedindo ao Senhor, meu Deus, que o mesmo Espírito que um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, também convença, meu Senhor, aquela pessoa. Ouve a oração dos teus santos, ouve a oração dos teus filhos, meu Pai, ouve a oração dessa pessoa que envia uma bênção, que envia, meu Deus, uma palavra profética, que envia, meu Deus, uma oração clamando por salvação, por transformação, por livramento. Pai, em nome de Jesus, ouve a oração dos teus filhos. E na autoridade do Senhor, na autoridade que temos como igreja, meu Deus, armados e revestidos pelo Teu Espírito, nós nos levantamos contra as forças infernais, nós nos levantamos contra os ataques demoníacos e satânicos, contra essa instituição chamada família, e nós dizemos: diabo, escute aqui, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós te damos uma ordem: marche em fuga, marche em fuga, marche em fuga, em nome de Jesus, porque por um caminho tu entrou, mas por 7 caminhos tu vai embora. Em nome de Jesus, os anjos de Deus estão em guerra, os anjos do Senhor estão atacando e combatendo contra toda casta, contra toda falange, contra toda hoste que tem se levantado contra as famílias, contra os lares. Nós ordenamos: saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos a Deus, como
como se você estivesse levantando a vida daquela pessoa para Deus e dizendo: toma aqui, Senhor, essa vida é tua. Faz isso pela fé. Levante suas mãos, como se na oração você estivesse segurando o estar, e você estivesse dizendo: toma aqui, Senhor, porque essa vida é tua. Abraão tomou Isaac nos braços e colocou naquele altar para oferecer o Senhor. E o restante você sabe o que aconteceu. Deus privou a vida de Isaac da morte, fez dele uma poderosa nação, em promessa ao que Deus tinha dito para Abraão. Mas Abraão não recusou em oferecer o seu filho para Deus. Pai, nós estamos oferecendo esta vida ao Senhor. Meu Deus, santifica, 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 santifica. Essa pessoa está recebendo a nossa oração e eu creio em resposta, creio em milagre, creio numa intervenção divina, numa intervenção sobrenatural. A oração da esposa santa tem poder, a oração do marido santo tem poder, a oração dos pais santos tem poder, a oração dos filhos santos tem poder. Então, Senhor, toma essa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Nós santificamos essas pessoas em oração, e nós queremos liberar essa palavra profética e dizer: elas são tuas. São vidas que não te conhecem, ou algumas até te conheceram, mas se desviaram. Mas nós estamos dizendo: elas são tuas, elas são tuas, elas são tuas, elas são tuas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, elas são tuas, Senhor. Oh, glória a Deus. E que Deus abençoe tua casa, e que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe teu casamento, teus filhos, teu lar. Que Deus abençoe com paz, que Deus abençoe com salvação, que Deus abençoe com livramento, que Deus abençoe com curas, que Deus abençoe com prosperidade, que Deus abençoe com alegria, com compreensão, com respeito, com harmonia. Que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Nós acreditamos, Pai, na resposta que vem de Ti, para a Tua glória. Diga comigo: Senhor meu Deus, santificado seja aquela pessoa e aquelas pessoas que eu apresentei a Ti. Diga: Senhor, em nome de Jesus, na autoridade de servo Teu, eu abençoo a minha família, eu libero sobre o meu lar palavras proféticas de salvação. Eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. E aplauda Ele bem forte. Aleluia. Bem forte, irmão, suas palmas. Você acredita nisso aqui, ou isso aqui só está ocupando um espaço para não ter ficado vazio aqui? Você acredita nisso aqui? Então, uma oração feita por um justo, ela pode com seus efeitos. Bendita seja a sua família, em nome de Jesus. Sente um pouquinho que eu já te libero, para que você vá na santa paz. Cerrou? Não? Pessoal de casa, Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus, cada vez mais.